Posso? 991969255. Eu preciso muito falar sobre isso. Eu sei que não está na tua pauta, que na verdade eu nem sei que está na sua pauta, mas é importante. O ministro Paulo Guedes, ele se desculpou publicamente hoje por suas declarações sobre as empregadas domésticas na Disney. Ele disse que a fala estava descontextualizada, mas ele tentou se explicar uma vez. Eu vou ler o que ele falou, gente. Eu peço desculpas se tiver ofendido, afirmou o ministro durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Abre aspas. A mãe do meu pai foi empregada doméstica, ou seja, a avó dele. Qual é o problema de fazer uma referência como essa, mostrando que os preços estão empurrando a população em direções equivocadas? Questionou ele. Um Brasil cheio de belezas naturais e as pessoas pensando em não viajar para o Nordeste, por exemplo, para as praias do Nordeste, porque estava 50% mais caro ir para o Nordeste brasileiro do que ir para o exterior, completou o ministro. Sem citar a imprensa, Guedes disse ainda que suas afirmações foram tiradas do contexto. Quem tira do contexto que nós estamos falando está semeando discórdia, semeando divisão entre os brasileiros em um momento em que nós estamos incluindo milhões de brasileiros no financiamento da Caixa Econômica Federal, ao mesmo tempo que estamos desestatizando o mercado de crédito. Ou seja, ele pediu uma meia desculpa, né? Mas pelo menos pediu, porque até então ele não tinha se desculpado e o que a gente tinha ouvido falar é que ele não se desculparia, mas ele se desculpou naquela frase em que ele disse que o dólar alto era ruim porque estava permitindo até que empregadas domésticas viajassem para a Disney. A impressão que se deu é que ele estava sendo extremamente preconceituoso e eu, de verdade, mesmo com essa desculpa dele, eu ainda consigo ver, eu ainda continuo com a minha opinião que ele foi preconceituoso dizendo que pobre não pode viajar. E eu quero lembrar mais uma vez que muitas vezes, como o próprio ministro colocou, as viagens ao Nordeste elas são mais caras do que viagens ao exterior. Foi preconceituosa, foi uma fala que discrimina classes sociais e que deu a entender que só a elite, só quem tem dinheiro é que pode viajar para o exterior, que é um absurdo. Ô, Rose, e assim, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal tem um monte de gente preparada que pode chamar o presidente da República, pode chamar o ministro da Economia, os demais ministros que são sempre mal interpretados. Fala, vem cá, vamos fazer um media training, vamos saber como se expressar melhor, deixar as coisas claras, para não restar dúvidas, né? E não ter mais esse perigo dessa imprensa sempre mal interpretando eles, tadinhos. Então, fica aí a dica, né? Vai na Secretaria de Comunicação Social, faz um media training, vê ali o que está errando, onde está errando nessa comunicação, para a imprensa não acabar distorcendo as palavras dos senhores. Falando nisso, Paulo Guedes também comentou hoje sobre a fala, né, do general Augusto Heleno. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma matéria sobre isso. E a questão do orçamento impositivo, né, no governo federal. Ele falou que é normal o Congresso querer entrar no orçamento, mas não precisa pisar no nosso pé, disse o ministro da Economia. Ontem, a gente teve uma divulgação de um vídeo do general Augusto Heleno, ele que é o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, falando a respeito desse tema e falando que o governo é vítima de chantagem do Congresso. Caian Messina tem as informações, a gente acompanha a matéria e depois comenta. Jair Bolsonaro evitou jornalistas na saída do Palácio da Alvorada e seguiu para o Planalto em mais um dia de polêmicas com ministros. Durante uma solenidade transmitida ao vivo pela equipe da presidência, o general Augusto Heleno criticou o Congresso em conversa com Paulo Guedes e o general Ramos. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional não aparece na imagem, mas a fala dele foi captada. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. O general se referia à disputa por 30 dos 80 bilhões de reais disponíveis no orçamento para investimentos. Os parlamentares exigem pelo menos 20 bilhões em emendas para investir nos redutos eleitorais. O governo afirma que é muito. As declarações irritaram o Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que foi um ataque à democracia. O da Câmara foi mais duro. Uma pena que o ministro com tantos títulos, né, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Augusto Heleno se defendeu. Pela internet, disse que externou a visão dele sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares, o que reduz os recursos do Poder Executivo, e afirmou que o regime é presidencialista.
se deseja um parlamentarismo que mudem a Constituição. É isso, Rose. Essa foi né, toda a história envolvendo o general Augusto Heleno, toda essa confusão com o Rodrigo Maia por causa dessa frase, né? O Rodrigo Maia foi mais duro ao rebater essa declaração. Eu acho que falta muito respeito também, né, entre as instituições. É uma situação que a gente está vivendo que está bem complicada. Um general, né, que já tem ali uma experiência, ocupando um cargo importante, conversando com o general da ativa, que também ocupa a chefia o Ministério da Casa Civil, né, o ministro da Economia, não pode ficar falando, né, não, tem que ir para a rua contra o Congresso. Tem que tomar cuidado. Aí ele fala da questão de privacidade, mas a transmissão estava sendo feita pelo perfil do Facebook do presidente da República. O governo precisa tomar um pouquinho mais de cuidado nas coisas que são faladas, né, Rose? Pois é, eu acho que a função dos ministros é tentar destensionar o relacionamento. Nós sabemos que o Executivo ele precisa do Congresso, ele precisa de uma Câmara, ele precisa de uma Assembleia para poder aprovar as leis e fazer com que esse país ele consiga andar para frente para não ficar estagnado. Se o Executivo tem um relacionamento muito complicado com o Legislativo, o país vai ficar paralisado, não vai conseguir ir para frente. O general Heleno não é a primeira vez que ele tem esses rompantes de político. Ele não é político, ele está lá num cargo técnico, ele tem que responder como um funcionário do Estado. Mas quando teve aquelas manifestações no final do ano, ele usou os microfones e aí também falou como político. Então, esse papel dele tem mudado um pouco mais. Em relação às emendas impositivas, Marcos, os deputados passaram também do limite, entendeu? Você pode indicar as áreas que você queira gastar, mas eles não podem chamar para eles a decisão de quando esse dinheiro vai ser liberado. Por quê? Porque o orçamento e a execução desse orçamento tem que ser de responsabilidade do Executivo, porque é o Executivo que sabe se tem dinheiro disponível ou não, porque muitas vezes você pode ter uma receita prevista e se não teve pagamento do imposto, se não entrou a grana, não tem o dinheiro para poder liberar emendas. Agora, o que os deputados querem fazer? Eles querem ter o dinheirinho para eles, para poder conseguir fazer os projetos na sua base de governo, na sua base de eleitoral e conseguir votos. Hoje, por exemplo, o antagonista trouxe uma matéria de um deputado, de um senador, que liberou mais de 100 milhões, conseguiu a liberação de mais de 100 milhões para poder atender uma base eleitoral do seu filho. Então, é pegar o dinheiro público e fazer campanha com o dinheiro público. Tem ilegalidade nas emendas? Não tem, mas é aquilo que eu falo, nem tudo que é legal é moral. Então, houve um rompante do general Heleno, que não é o papel dele, mas também houve uma cruzada na linha acima do que é permitido pelos deputados, porque daqui a pouco nós vamos viver o parlamentarismo. Por enquanto, nós ainda somos um sistema presidencialista. Então, não adianta a Câmara querer mandar mais do que ela manda. Agora, tudo isso também, por que a Câmara está tão forte? Porque o governo é fraco. E, Rose, o general Heleno que era apontado ali, né, para ser a pessoa que ia dar uma segurada, né, nessa língua de trapo também que o presidente da República tem, de falar demais, acabar metendo os pés pelas mãos, e o general Heleno seria aquele que iria apaziguar a situação.